Hoje o nosso estudo está aqui em Juízes, no capítulo 11. Eu vou ler, vou tentar resumir. Eu vou falar aqui sobre Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Vamos pular aqui para o 30, no 11. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aruê até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixando-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Então aqui mostra pra gente um voto, a Deus. A palavra de Deus em nenhum lugar apoia sacrifício humano, Tinha até lá em Levítico, fala disso. Isso aqui era um costume de outros povos que tinham costumes pagãos. Então, assim, é esquisito esse voto, Por outro lado, Deus não se meteu também nisso. Ele fez ali conforme ele prometeu. A Bíblia mostra que ele teve vitória ali sobre um povo, Primeiro, ele nasceu aqui de um relacionamento extraconjugal. Aí ele foi excluído desse povo aqui, dessa família. Depois ele se juntou, aqui no 3 fala que ele fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. Então assim, ele se juntou aqui a um bando, esses homens eles ficaram um grupo forte, Tanto que quando Israel se viu em aperto, foi buscar a ajuda dele, E eu acredito, assim, na minha pequenez humana aqui, acredito que ele nem precisaria ter feito esse voto, porque bastava ele ter fé que Deus com certeza daria a vitória para ele. Assim como Deus deu vitória para Josué e para tantos outros, para Gideão, para Davi, para tantos outros irmãos na fé, Mas aqui eles viviam também na época de juízo, era um tempo que eles estavam vivendo por conta, Mas a palavra de Deus também fala aqui que na hora da batalha,
o Espírito Santo de Deus se apossou dele, né? A palavra de Deus mostra que Deus ali, né, se apossou dele ali, né? Aquilo que, deixa eu ver, assim, passou, deixa eu ver aqui Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os deu na sua mão, né? E aqui eu li o 32 agora. Aqui no 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Então aqui o Espírito Santo de Deus estava com ele, né? Mas esse voto aqui ele fez por conta própria, Deus não pediu voto para ele, né? Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz voto, ou por emoção, ou por manipulação de outras pessoas. Voto é uma coisa entre nós e Deus, e se a gente faz, a palavra de Deus fala que a gente tem que se apressar em cumprir. E se a gente não cumprir, a gente tem que pedir perdão, porque é um pecado se não cumprir. A gente tem que, às vezes fazemos as coisas também por ignorância, por não saber o valor, o valor de certas coisas. Então erramos porque não temos conhecimento, né? Então assim, as coisas de Deus são sérias. Nós temos que, se a gente já fez voto e não cumpriu, tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, que é um pecado. E quando fazer também, a gente fazer por nós e não fazer voto por outras pessoas, né? Envolver outras pessoas. Aqui na palavra de Deus mostra também que, por exemplo, Ana, quando ela fez um voto ao Senhor, e ela cumpriu, né? Ela entregou o filho dela ainda bebê lá na casa do Senhor e ele se tornou um grande homem de Deus, né? E até tem algumas pessoas, alguns estudiosos que falam que essa parte aqui de Jefité foi isso que ele fez, que ele entregou essa menina para servir o Senhor, assim como Ana entregou Samuel. Mas a Bíblia fala que houve um holocausto, né? Que realmente aconteceu, né? Deixa claro aqui que houve, né, um sacrifício, né? Agora nós não entendemos, eu não entendo assim porque que Deus não se meteu, mas Deus também não se mete nas nossas escolhas, porque Ele fez a gente com livre-arbítrio, né, para escolher o certo e o errado. E Deus não pediu esse voto para ele, isso aqui foi uma coisa que Ele fez, né? E a gente vê também que lá, no caso de Abraão, quando o Senhor pediu ali uma prova de fé a Abraão, e quando Abraão estava para sacrificar Isaac, Deus impediu, Deus não deixou ele ir até o fim, né? Quando o Senhor mandou Jesus para a terra para fazer tudo o que ele fez, o Senhor foi até o fim, né? Mas ele não deixou Abraão ir até o fim, né? Ele impediu. E ele proveu ali, né, uma ovelha, um carneirinho para ser, né, o sacrifício. E no caso de Ana, ela entregou o bebezinho para servir o Senhor, se tornou um grande homem de Deus. E o que a gente entende aqui, que voto é uma coisa séria, né? E por isso que é bom conhecer a palavra de Deus, para não fazer voto de tolo, né? E ter muito cuidado com as nossas emoções, ter muito cuidado também para não se deixar levar pelos outros, né? E buscar também não fazer voto envolvendo outras pessoas, né? E também esse moço aqui, o Jefité, mostra que ele também foi criado ali fora dos costumes do povo de Deus, né? Então, provavelmente, na cabeça dele, isso aqui, como outros povos faziam isso, mas eu acredito que Deus daria vitória para ele, independente desse voto, porque bastava ele ter fé, como Josué teve, como outros tiveram, né? Mas enfim, aqui fica a dúvida, né? Uns falam que isso aqui não foi um sacrifício humano, que ele simplesmente levou essa menina para servir o Senhor por toda a vida, como Ana levou Samuel.
E só que Samuel, ele casou, ele teve filhos, mesmo servindo ao Senhor, ele casou, ele teve filhos, né? Então aqui cada pessoa interpreta, né? Mas só que a Bíblia fala que houve sim, né? A Bíblia fala até que tem um costume, né? Em Israel, que iam de ano em ano lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano, né? Uns falam que não é lamentar, seria comemorar, né? Como se fosse uma festa, mas não pela morte, mas pela moça estar servindo ao Senhor. Então, cada um, né, entende, né, interpreta a sua maneira, mas o que fica aqui é a lição para nós, que não devemos fazer voto e não cumprir, né? É coisa séria, Deus não é como o homem, né? Mesmo ele sendo bom e sendo misericordioso, mas esse negócio de voto é uma coisa séria. E se já fizemos e não cumprimos, devemos nos arrepender. E quando for fazer algum voto, realmente pedir ajuda para Deus para conseguir cumprir, né? Para não ser tolo, né? E entender aqui que olhar aqui outras situações, né, de votos que foi diferente desse aqui. Então, aqui Deus deu a vitória para ele, né, e a gente tem que ver também que essa época aqui de Juízes era uma época em que as pessoas viviam meio sem lei, longe de Deus, viviam assim, realmente era uma época bem complicada para o povo de Deus aqui, né? Mas enfim, devemos buscar a orientação de Deus em tudo na nossa vida, né? E não fazer voto de tolo, né? E em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós devemos ter a direção de Deus, não fazer nada pela nossa cabeça, pelas nossas emoções ou por manipulação de outros, né? Então é isso. Eu espero que essa palavra ela venha orientar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus.